Oi, gente, eu me chamo Cíntia Martins, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui mais um Pretoteca. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Milena Teixeira, mais uma sexta-feira aí de Pretoteca para vocês. É isso, a gente vai direto ao ponto, porque tá chegando o Dia das Crianças aí, né? E é um assunto pra gente refletir não só nessa data de Dia das Crianças, mas a gente pegou aí como gancho, porque a gente acha importante sempre estar aqui produzindo conteúdo antirracista para quem acompanha, né, já o Pretoteca há um tempo, principalmente para ajudar na formação de crianças. Né? Em especial para as crianças negras, a gente pega o gancho então para falar da importância da representatividade para o imaginário infantil. A gente quer falar para as crianças, mas também quer falar para os pais, mães, tios, tias, professores, né, desse público aí, para todos aqueles que se comprometem com uma educação e uma criação aí antirracista. É por isso que a gente pega esse gancho, né, de novo, na representatividade negra nos desenhos animados, nas bonecas, brinquedos, livros, né, que tratem dessa temática racial. É claro que é importante manter um tratamento, né, de forma lúdica, porque a gente precisa levar essas questões para essas crianças desde sempre, mas também não deixá-las, né, muito armadas, porque elas já vão ter que lidar com o racismo ao longo da vida. Mas é importante, né, se ver num livro, se ver num desenho, porque você já naturaliza a sua própria presença ali naquele ambiente. Mas também é de extrema relevância a gente pegar esse recorte da representatividade nos desenhos para as crianças negras. Isso porque um estudo realizado pelo Instituto Neurosaber mostra que contos e desenhos infantis ajudam as crianças na construção de valores de comportamento diante da sociedade. Pois é, a gente sabe que é importante, né, que as crianças, que nós até adultos nos vejamos, né, representados em produções audiovisuais, aqui no jornalismo, que é o que a gente faz aqui, né, são duas mulheres pretas protagonizando comandando, melhor dizendo, né, esse projeto que é o Pretoteca. A gente sabe que ainda é muito pouco representado em conteúdos, né, no geral. E, por exemplo, a gente lembra o caso da Pequena Sereia, né? Recentemente saiu aí o trailer do filme, que só sai em maio do ano que vem, e houve reações muito negativas, mas outras também muito bonitas, que a gente vai tratar aqui ao longo do nosso Pois é, daqui a pouco a gente vai tratar disso. É isso. E para falar sobre o assunto, vamos ouvir figuras que estão tentando mudar essas produções, né, dando novas caras a essas produções. Estão com a gente o Gabriel Vicente, o ator negro que faz o Príncipe Eric do musical da Pequena Sereia. Vocês vão ver o rosto dele, quem está vendo a gente no YouTube. É isso. E tem também o designer e ilustrador Anderson Alvas, é isso, né, Anderson? Pode me corrigir se eu estiver errada. Ele, claro, é ilustrador, faz desenhos aí que tem esse cunho antirracista e se manifestou fortemente quando saiu aí o trailer da Pequena Sereia. Mas deem um salve de vocês aí, Anderson, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gabriel Vicente. Vamos bater esse papo gostoso. Bem, eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer e criador de vários projetos aí pela internet. Vamos embora bater papo, porque isso é o que eu mais faço aí pela internet, é bater papo e problematizar as coisas. É isso. É importante problematizar as coisas. A gente está aqui, né? Tá no lugar certo, porque o Pretoteca é um lugar que problematiza as coisas. É isso, a gente gosta de sempre socializar, problematizar e racializar as questões, porque não tem como a gente não viver desse jeito, né? Ainda mais enquanto jornalistas. Mas eu quero trazer para vocês, assim, até uma questão geracional, né? Eu sou a mais velha aqui dessa mesa, eu imagino. E eu nunca tive uma boneca preta, sabe? Eu sou da geração ali do Pica-Pau, sei lá, do Chaves, de tudo que a gente tinha. Não tinha um desenho, uma representação de nada preto, né? Absolutamente nada. E aí a gente já corta para outras gerações, a da Milena, do Gabriel, que você já começa a ter uma boneca. Até a Barbie já é uma representação mais antiga, né? Acho que a primeira é dos anos 80. Acho não, a primeira é dos anos 80. A Barbie nasce em 63. E a primeira é dos anos 80, mas ainda assim, esse acesso não é democratizado. Eu queria que vocês falassem um pouco justamente sobre isso, desses pequenos avanços geracionais que ainda são muito pequenos. Livros que eu li, a gente não via, né? Crianças pretas representadas num livro infantil. Hoje a gente tem o próprio Emicida, que tem aquele livrinho dele, Amoras, que é uma graça, todo com os personagens pretinhos. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância disso e o Anderson também enquanto criador desse conteúdo, né? E só um adendo aqui, quando estava representada, era de uma forma muito estereotipada, vamos aí, né? Monteiro Lobato, Saci, né? Exatamente. Saci e tal. Era dessa forma, com esse olhar aí, que a gente já sabe, racistinha. Pois é. Vamos começar pelo Gabriel. Eu acho que isso é de suma importância, assim, ser falado e problematizado também as coisas que ainda estão, essas arestas que ainda têm que ser reparadas, porque realmente eu tenho 28 anos, eu já tive um pouco mais de possibilidade de referência nesses meios, né? Tanto nos desenhos animados, na magia
Disney, que é aí uma grande indústria cinematográfica que acaba criando e acompanhando a gente na infância, mas de qualquer maneira é muito longe do ideal, né? Eu acho que a gente não pode ignorar os passos dados, as conquistas adquiridas, mas a gente não pode perder o foco de para onde a gente está indo e qual seria um lugar ideal, um cenário ideal para isso. Então hoje eu, por exemplo, estou tendo o prazer de dar vida ao primeiro príncipe preto da Disney aqui no Brasil, com a felicidade de encontrar crianças pretas que me abraçam no final e que eu sinto que se sentiram representadas ou que pela primeira vez puderam se ver na condição de príncipe, e as meninas que de alguma maneira assim fazem uma analogia e se veem como princesa também, mas como eu disse, agradecer as conquistas, né, mas não perder de vista o lugar ideal. Então eu torço para que pretos retintos ocupem esse lugar, porque eu tenho certeza que eu continuo ainda não representando muitas pessoas, muitas outras crianças continuam não se vendo em mim. Então a gente precisa avançar e deixar esse espaço cada vez mais normal e, como já foi dito aqui, longe desses espaços que já são esperados, né? Então, ter preto na novela não é a questão, ter preto no filme não é a questão é qual é o personagem que é dado para ele, sabe? Assim, qual é a história desse personagem de desenho animado nesse corpo preto que ele está ocupando? É a história que a gente como vê, né? É uma história que ele está ocupando o lugar que a gente deseja que ele mude, que ele esteja num lugar melhor, que ele esteja numa condição melhor. Eu acho que a gente tem que olhar para isso ainda para chegar perto de um ponto ideal que a gente ainda está muito longe, infelizmente. Mas eu fico feliz por cada avanço que a gente tem tido aí, sobretudo nessas grandes empresas que têm muita influência mundial e midiática. Anderson quer falar, que tá ali concordando. Não, é uma perspectiva bastante interessante, mas eu vou para um outro lado. Eu acho que eu vou para o lado da indústria, de pensar em como a indústria pensa esses produtos e essa forma de impacto, como isso nos impacta. Enquanto nessa indústria não tiverem pessoas pretas, pessoas que fazem parte dessa minoria, mexendo esses botões, Boa. esse entendimento do peso disso, ele não chega. Enquanto o dono do botão for uma pessoa branca, esse entendimento ele vai ter uma dificuldade de chegar ali. Então a gente precisa também entender que essas crianças que vão crescer com essa perspectiva, elas precisam ser ensinadas a ocupar esse espaço, a entender esse espaço de importância na vida delas. Porque nós, dentro do capitalismo, a gente tende a naturalizar muitos comportamentos, né? E comportamentos que muitas vezes são bizarros, são danosos, são preconceituosos. A gente naturaliza isso como se fosse parte do nosso dia a dia. E a gente esquece que muita coisa nesse processo é ensinado. E a gente precisa, sim, ensinar os jovens a defenderem isso, a olhar para isso com a garra de entender o caminho que foi trilhado para chegar até ali. E que muito caminho ainda precisa ser trilhado. E a gente não pode naturalizar isso e ir dando bonecas, fazendo o que a indústria mais gosta, que é comprando, consumindo, e esquecer que tem algo para ser ensinado para essas crianças e que elas precisam defender e crescer defendendo isso, com unhas e dentes, assim. E isso é muito importante, acho que pensar na manutenção desses espaços para que elas possam, sim, ocupar o espaço ali de criação. E esse espaço de criação é muito fundamental. Bacana, bem bacana isso, Anderson, que você falou, porque quem mantém essas... A gente fala muito isso no jornalismo, né? É super importante ter a pessoa no vídeo, mas ter negros na média, quem tá decidindo, na alta gestão, né? Quem está decidindo o que vai pro ar, quem está pautando o que vai pro ar. Por isso que é tão importante também que crianças, inclusive que essas crianças negras que assistam hoje... que assistam e que se vejam apresentadas nos lugares, virem esses criadores. Eu concordo muito com essa questão. Eu queria pontuar uma coisa, eu trago aqui como gancho aquele episódio da Pequena Sereia, né? Isso, vamos até ouvir a reação das crianças. Aqui, ó. What do you think, baby? Yeah, she's brown like you, baby.
black girl. She has just like you and me. She does. She got dreads as well. It's my hair. I love it, mommy. She looks like me. Também teve muita reação negativa, né? E aí eu queria perguntar até para o Gabriel, que está vivendo hoje um príncipe, que é um papel assim que pouco é dado a pessoas negras. A gente viu, é muito pouco. Você é o primeiro, né? Você até já falou isso aqui no Brasil. Dessa reação negativa que o público tem, dessa predisposição que as pessoas têm para serem racistas, gente. Exatamente. Porque, assim, pode falar. todo mundo sabe que sereia, essa é a questão, sereia nem existe, mas você não quer ver uma sereia negra. Essa dificuldade que as pessoas têm, essa disposição mesmo de ser racista e comentar e ofender. Acontece a mesma coisa com o fim do ano, né? Há uns anos a gente já vem desconstruindo a imagem do Papai Noel e colocando homens negros para viver o Papai Noel. E a chuva de críticas que acontece todo ano. Com a Pequena Sereia foi a mesma coisa. Quando sai o trailer, a chuva de dislikes, na verdade, né? De gente com reações negativas. Ah, mas não existe sereia negra. Gente, é isso que você falou, não existe sereia. Não né? existe Vamos sereia. começar. E aí você está questionando isso. Aí para o Gabriel eu faço essa pergunta, né? Existem claras reações positivas, mas se você já teve algum exemplo, alguma vivência de alguma experiência negativa. E para o Anderson eu pergunto como é que é criar esses produtos no Brasil que a gente vive, no Brasil racista, no Brasil que tem um racismo descarado, como criar e tentar viver disso, né? Esse episódio me chocou e me entristeceu muito, assim. Eu acho que a ferramenta do YouTube, inclusive, bloqueou a função do dislike, porque foram muitos, né? E, evidentemente, era uma ação racista, então acho que eles tiveram essa atitude aí, não sei como que tá, mas não é chocante pra gente, né? Porque a gente vive todo dia a realidade do que é ser preto no Brasil. Acima de tudo, acho que tá num cenário um pouco mais complicado do que boa parte do mundo. Então, eu acho que é pretexto, como você bem disse, assim, as pessoas usam como pretexto não verem a Arial que eles esperam por já terem visto no desenho sendo representado por uma boneca branca, porque, como a gente disse, é uma sereia, né? Eles ficariam muito frustrados ao descobrir que a Úrsula que vai interpretar não é uma atriz roxa. Então, e que o Hulk, de repente, no live action não vai ser um ator verde. Então, é pretexto, evidentemente é pretexto, porque eles já se deparam com isso há muitos anos, né? O ator que interpreta o Hulk nunca foi questionado por isso. Pera lá, como que seria? Como que a gente deveria buscar esse cast? Então, é pretexto nesse Brasil que está aberto para o preconceito nesse momento, né? Que está aberto para o ódio, que está aberto para tantas agressões E como já foi dito aqui, eu acho realmente que a gente tem que passar a ocupar posições de poder e de decisão, de liderança, para aí sim passar a contar as nossas histórias, também falar das nossas aflições, mas também falar de outras coisas, né? Eu acho que chega algum momento que a gente quer falar de outras coisas. Sim. A gente quer resolver essa parada toda para a gente poder falar, sabe? Como foi nosso dia, de repente? Você quer entrar vai dar uma entrevista e você quer falar como foi seu dia, de uma experiência que não esbarre no racismo. Porra, que sonho seria, né? Então, evidentemente, eu me deparei também. É terrível, mas a gente tem que seguir falando porque não está resolvido ainda. Assim que foi anunciado minha participação no musical, eu recebi algumas mensagens e comentários nas fotos, e eu decidi me manter longe desse ódio, porque a gente sabe como que a gente vai conquistando o nosso espaço, e é muito mais difícil do que para uma pessoa branca. Então eu percebi que aquilo poderia me enfraquecer e preferi manter a distância dessa maldade toda e simplesmente mostrar com o meu trabalho e com a minha existência, que já com a nossa existência, né, com os nossos corpos vivos e pulsantes aí, que já é um ato político, conseguimos estar vivos e seguindo e crescendo. Então, mesmo com esse espaço dado às vezes de uma maneira articulada para um motivo que não é, né, avançar com a pauta racial e igualar essa sociedade tão discrepante aí,
A gente seguir ocupando esses lugares e crescendo profissionalmente, aquilombando e somando as nossas ideias também, e tornando a luta do meu irmão a minha também, e assim a luta fica um pouco mais forte, a guerra tem mais chance de ser vencida. Eu acho que estamos indo, e acho que longe ainda de combater, sigo batendo nessa tecla, acho que a gente ainda está bem longe. É muito triste ver que esses comentários que foram feitos pela participação da Hayley no live action, que eu tenho certeza que vai entregar um brilhante trabalho, visto que ela não surgiu agora, né? Nem um pouco, vai As ser pessoas esquecem brilhante. que existe uma caminhada, existe um trabalho, existe uma dedicação em dobro, insisto e repito, né? Comparado a uma pessoa branca. Então, independente dos motivos que eles colocam a gente, que a gente sabe muito bem como funciona a indústria e a cabeça dos donos do poder aí que só pensam em cifrão, a gente vai ocupando e espero que dominando também e recuperando um espaço que nunca deveria ter sido tirado da gente. É isso. Diga lá, Anderson. Então, é isso. Nós temos que ocupar esse espaço, né? Entender a potência das produções que já existem, assim. Muita gente vem questionar, mas por que transformar? Por que pegar a Ariel, que já é um personagem consolidado? É justamente porque ela é um personagem consolidado que a gente precisa mexer nela. A gente precisa mexer nesses personagens para aproveitar a potência deles, para alavancar outras questões. No próprio elenco, porque assim, a discussão ela fica nesse caminho, né? A internet ela fica num caminho muito raso e as pessoas não vão lá buscar num mais básico o elenco da Pequena Sereia. Mais uma vez, voltamos para aquele lugar da produção. A produção da Pequena Sereia, do filme novo, ela é em maioria branca. Nada mudou, gente. O pai da Pequena Sereia ele é branco. Os diretores são brancos. A maior parte do elenco é formado por pessoas brancas. Mas você mexeu num lugar de potência muito grande, que é a personagem principal, que é a Pequena Sereia, que já tem esse lugar de status dentro dessa empresa bilionária que é a Disney. Então as pessoas têm bonecas da Pequena Sereia. E você vai fazer mais uma versão dessa personagem. E vai aproveitar a potência dessa personagem para, sim, alavancar várias ideias que a empresa está começando a pensar. Mas começando a pensar, claro, em números, em dinheiro, em investimento. Isso é investimento, gente. Isso não é algo feito para o bem da nação. Pelo máximo que pareça, a gente olhar que o mundo está ficando melhor, assim, a gente precisa olhar de verdade para isso e dar realmente a potência, entender a potência disso e aproveitar esse espaço. Aproveitar esse lugar agora que descobriram que pessoas negras podem interpretar outros personagens clássicos brancos. Que maravilha. E vamos lá para dentro, vamos cair para dentro. Ah, mas a produção é branca, mas quem está investindo é branca, beleza. Não está fazendo mais que sua obrigação. Exatamente vamos aproveitar isso. esses espaços. Exatamente. Não vai surgir de uma forma genuína, porque eu sou bonzinho e eu quero botar uma equipe aqui negra. Por mais que seja lucrativo, então a gente vai inteirar mesmo, entendeu? Se eles querem lucrar, vamos ocupar. Já fica o recado aí, continuem vocês, Anderson, fazendo as suas produções antirracistas que são incríveis, que você coloca lá no seu Instagram. O Gabriel também, que tá no teatro, não é fácil. O Gabriel, inclusive, tava no musical A Cor Púrpura, que um elenco todo negro, inclusive lindo demais. Eu não sei se vocês vão voltar, quando que volta. Foi lindo demais ver você no palco ali. E é importante, né, que faça esse caminho também da produção, da roteirização, ainda é um ambiente majoritariamente branco, né? Das artes, do teatro. E imagino, às vezes, para um ator preto, você nem sequer cogita a ideia de estar, né, atuando, estar num palco, estar num teatro, por muitas vezes não vê, ou na frente da câmera, porque aquele lugar, por muito tempo, não foi feito para você. Exatamente. Né? E essa questão mesmo de falar, porque quando surge uma atriz negra, um ator negro, eles acham que nasceu ontem, que nasceu que a pessoa não fez nada. Não, quem nasceram ontem foram eles, que tá ali por indicação, porque conhece. Porque Filho de alguém, sempre, Filho de alguém, porque se conhece, tem um sobrenome. Essas questões que a gente já conhece, entendeu? A gente luta muito para estar nos espaços. Isso. Quero jogar essa questão pro Gabriel, inclusive. Vai lá. Os famosos herdeiros, né? Eles estão aí. Eu acho importante a gente falar uma coisa sem romantizar mesmo, assim.
sacar que muitas vezes a gente vai estar num lugar simplesmente porque preto tá na moda, entendeu? E é isso, e vai ter uma justificativa rentável para quem tá lá no topo. Eu acho que é realmente importante, mesmo assim, a gente seguir, estar, porque isso significa ocupar, mas também ter a sacada de entender como eu estou aqui, por qual motivo me colocaram aqui, porque aí isso também dá margem pra gente se comportar de uma maneira diferente, assim, sabe? Pera lá, você tá me colocando aqui porque preto tá na moda, e você vai se valer disso para vender como um grande marketing de empresa consciente, de pessoa que tá querendo equalizar a política social de um país, então agora eu vou me colocar, sabe? Então, não vai me calar, eu vou falar o que eu quiser. Ou outra coisa que acontece muito, assim, né, que é, mesmo quando um preto ocupa um lugar que normalmente é do branco, os privilégios que já estão instaurados ali, por exemplo, na classe artística, que tem muita coisa que eu nem concordo, mas passam a ser diferentes. Não, eu quero toda a parte, entendeu? Eu não quero metade, não quero um terço, não quero um pedacinho, eu quero toda a parte. Se esse camarim, que seria ocupado por uma pessoa branca e teria toalhas brancas, eu também quero as toalhas, entendeu? Isso aí. Nem sei se eu vou usar, mas eu também quero. Teria uma salateira, teria um catering com frutas, eu também quero. Não vai ser diferente para mim. Então, fizeram porque eu tô na moda, então agora sustenta e aguenta a minha existência, meu corpo preto aqui. E essa coisa realmente, ocupar na cor púrpura era uma grande questão, porque era um elenco totalmente preto e com a equipe criativa totalmente branca. Então, em alguns momentos, a gente tinha alguns embates ali, até para conscientizar. Eu entendo a ótima vontade do Tadeu Aguiar, que é um diretor que vem fazendo espetáculos com elencos negros e, pelo que eu entendi, tem pretensão de seguir fazendo isso, mas é isso. Então, pelo menos o mínimo que você vai fazer é ouvir das nossas bocas o que a gente tem a falar, sabe? O que de fato é importante pra gente. Você quer estar com a gente? Vamos embora nessa luta. A gente vai precisar do branco às vezes falando, porque parece que demoram a entender, né? Vamos precisar do dinheiro também, né? Que geralmente vem deles. Precisar do dinheiro. Aceita-se brancos parceiros na nossa luta, mas assim, até tenho amigos ouve a que gente, são. entendeu? Até tenho amigos que são. É um conflito, mas eu acho que com muita comunicação, assim, e sem romantizar o rolê, né? Eu também falo sobre a gente quitar a gratidão, né? Quando dão um espaço desse pra gente, eu acho importante a gente ficar atento para não ficar escravo à gratidão que não se paga nunca, né? É sempre um favor. Poxa, mas eu tô te dando uma oportunidade. Poxa, você não faz nada mais, literalmente, que a sua obrigação pro desenvolvimento de uma... você está colaborando pela criação do seu filho, do seu neto, para um mundo melhor. Então, Exatamente. a gente tem que quitar essa gratidão com muita velocidade, para não ficar a vida inteira, né? Obrigado por essa oportunidade, obrigado por ter me deixado estar aqui. Obrigado, mas... Então vamos lá. Obrigado e vamos embora. Me dá o que é meu. Inclusive bom, o dinheiro. Como disse, será o dinheiro. Agora, para a gente começar a caminhar aqui para o fim, né, a gente vai falar sobre a importância disso realmente no cérebro das crianças, né, no desenvolvimento, a importância de ver o Gabriel, um príncipe negro, ter o Robson Nunes também na peça com você, ocupando um papel importante, né, não só se vendo como Saci ou Tia Anastácia, que são os personagens ali do imaginário. Vamos ouvir, então, a psicóloga que a Milena trouxe aqui para nossa conversa. Amy Rocha, Isso. super Amy Rocha, que inclusive é mãe de 2 crianças negras, uma de 4 e 5 anos, então ela tá aí falando, uma mulher preta falando de todas as vertentes. É aí, isso, todos vamos os lá, lados. Amy, fala. A criança, a gente tem que pensar que ela não faz nada sozinha, né? Ela não coloca, lógico, ela pode colocar um programa sozinha, mas ela não tem a mesma intencionalidade que nós temos. Então, nós, como adultos e cuidadores, a gente tem que inserir no dia a dia da criança esses ícones, tanto de pessoas não negras como de pessoas negras, para que ela possa entender que a gente vive em sociedade, né? E que essa sociedade reflete aquilo que a gente está apresentando para ela. Então, por exemplo, né, Dia das Crianças está chegando. A gente pode muito bem levar a criança numa loja e apresentar para ela todos os tipos de bonecas, por exemplo, né? Olha só, a boneca parece com você, tem o cabelo igual ao seu, né? Então, a gente, como adulto e cuidador, que vai introjetando isso para a criança, para que ela tenha esse acesso, identifique como normal numa sociedade ter pessoas brancas, mas também ter pessoas negras em
ocupando qualquer espaço da sociedade, assim como tem pessoas asiáticas. Então, a gente tem que pensar que a responsabilidade de introduzir isso para a criança, ela é inteiramente nossa como adultos e cuidadores. Então, pessoal, pegando o gancho aí no que a Amy falou, na importância de inserir esses personagens mesmo, até para a construção da autoestima, né? Que era uma coisa que eu até converso com a Milena aqui, né? Fora do ar, a gente no nosso dia a dia, do quanto a autoestima ainda é uma coisa que pesa. Pô, cara, eu apresento jornal, entendeu? Na Band. A gente tá em rede nacional, e em alguns momentos eu ainda fico assim, putz, será que eu mereço esse lugar? Então, se eu tivesse tido esse imaginário construído desde cedo, provavelmente eu não tentaria me boicotar ainda nos dias de hoje, né? Se tivesse se visto desde pequeno, porque é muito diferente, é diferente dos brancos, né? Totalmente. Eles têm a autoestima muito elevada porque eles se veem o tempo todo nos espaços. E é óbvio, você vai ter... você não vai achar que não é pra você. Sim. Quantas vezes a gente acha que não é pra gente, né? Total. Eu queria a percepção de vocês aí pra gente encerrar dessa importância de trazer essa construção para criar melhores crianças negras, principalmente, numa construção antirracista socialmente falando. Eu acho que é mais uma vez a preocupação da manutenção disso, porque é importante colocar esses produtos para as crianças consumirem, para elas assistirem, para elas se identificarem, entenderem, e parte desse entendimento é ensinar para elas a importância desse lugar, assim. Ela tem que crescer entendendo que aquilo é importante, que aquilo não é uma coisa, não sempre foi assim. É uma coisa que foi muita luta para isso começar a ser assim, porque não adianta você colocar a criança também só consumindo conteúdos pretos, porque ela vai crescer num ambiente bolha, que o mundo não é aquilo. O mundo não é só conteúdos de personagens negros. Ela precisa, sim, olhar para outros espaços e entender que o caminho dela vai ser difícil. Ainda assim vai ser difícil. Entender que o caminho que foi feito até então foi um caminho difícil. Então, esse peso, eu acho que ele não pode deixar. A gente não pode deixar esse peso para trás. Vão ter uns certos confortos, a coisa vai melhorar, a coisa vai estar numa outra situação, muito melhor do que foi a nossa situação, da nossa geração, mas ainda assim a gente precisa trazer para essa criança a importância desse espaço. Não adianta, gente. Não adianta só a gente ficar olhando pro mar de rosas. A gente tem que olhar o caminho que tem pela frente. O caminho que tem pela frente ainda é um caminho muito pesado. E olhar para isso com responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade para passar isso para a criança e entender que na cabeça dela as coisas... muita coisa do capitalismo vem como um desejo, fica como uma vontade. Eu quero ter a boneca, eu quero ter esse produto, eu quero ter esse conteúdo. Mas não é só disso que é formada a nossa vida, de querer, de desejos, de compras, de tudo. A gente precisa ter alguns ideais colocados nesse espaço. E esses ideais, eu acho que a manutenção desses ideais, eu acho que é fundamental para a gente colocar e ter um caminho saudável pela frente, ou minimamente saudável, porque ainda assim vai ser um caminho difícil. Eu acho que, assim como eu nunca imaginei estar fazendo esse príncipe, essa montagem que eu estou fazendo agora existiu em 2018, e eu lembro que a gente tem um processo seletivo a cada produção, né? Você manda seu material, e aí você se candidata para uma vaga e você já vai imaginando o que você pode ocupar, nem sempre você ocupa aquele papel. Mas em momento nenhum eu pensei em ocupar o príncipe. Eu pensei em estudar para o Sebastião, que eu já tinha visto um ator interpretar na Broadway, um ator preto. Então eu mirei naquilo inconscientemente, não foi uma decisão calculada, tipo, bom, ali tem uma vaga para preto. Não, imediatamente eu pensei, é o único que eu tenho chance. E quando veio o convite agora para eu fazer o príncipe, eu fiquei muito emocionado e surpreso e emocionado por me deparar com essa baixa autoestima, sabe, com essa insegurança que é imposta a gente, de eu nunca ter me imaginado como um príncipe da Disney. Simplesmente porque eu nunca vi. Que loucura, né? Então, a gente tem que mexer completamente nessa estrutura, seguir ocupando postos de poder. Foi muito boa essa sua fala. Eu acho que é a partir disso que a gente começa realmente a fazer revolução e fazer movimentos como esse que vocês estão fazendo aqui. Parabéns pelo espaço, parabéns por essa junção de pessoas e de ideias. E por esse encontro mesmo. Eu acho que a gente tem mais é que se encontrar, problematizar e também resolver coisas uns com os outros aqui com a gente. Então, eu acho que é a partir de serviços como esse, assim, de ações como essa, que a gente vai conseguir fazendo no micro e ocupando o macro.
Maravilha, que legal, que episódio, que aprendizado. O Pretateca é maravilhoso, né? Muito, cada semana é um encontro incrível. É um encontro incrível e que aprendizado foi falar com vocês. Foi demais. Bom, Anderson Alvas, que é Alvas, meu Deus, vamos de novo. Anderson Alvas, que é ilustrador, conversou aqui com a gente um pouquinho sobre essa importância da educação antirracista, né, dentro da ilustração, do imaginário, do desenho. E o Gabriel Vicente, que eu já conheço de outros carnavais. A gente já se esbarrou na noite dançando, já tive o prazer de ver ele lá. Exatamente. Já tive o prazer de ver ele lá na peça Cor Púrpura. É um sucesso imenso ver você nesse papel. Ele é pra você sim, ele é pra gente sim. Então, todo sucesso do mundo, porque hoje o Príncipe tá on, daqui a pouco ele tem que estar no palco. Exatamente. Obrigada, gente. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Prazer imenso. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.